O que eu vou contar agora é uma fábula francesa muito interessante. Era uma vez um rei que resolveu pescar. Ele chamou o meteorologista dele, pago a pesos de ouro, e perguntou como é que seria o tempo, se iria chover. O meteorologista garantiu a ele que não iria chover. Então o rei pegou lá os seus instrumentos de pesca e foi em direção ao lago onde iria pescar. No caminho ele encontrou um camponês. E o camponês disse: olha, monarca, eu, se fosse o senhor, não iria pescar porque vai chover. E o rei respondeu: absolutamente. O meu meteorologista, que é pago a preço de ouro, que tem curso na USP, disse que não vai chover. E o senhor disse que vai chover? De jeito nenhum. O monarca foi para o lago dele, começou a pescar e desabou uma chuva torrencial. E aí o rei, voltando, encontrou pelo caminho novamente o camponês e o camponês disse: viu, rei, eu não disse que ia chover? Mas como é que você sabe que vai chover? Ah, eu sei. Olha, como você sabe, eu vou convidar você para ser o meu meteorologista. Ah, não, monarca, o senhor vai desculpar, majestade, eu tenho uma vida já arranjadinha, eu não quero aceitar. E como é que o senhor consegue fazer essa previsão? O camponês é muito simples. Quando o meu burro baixa as orelhas, murcha as orelhas, eu sei que vai chover. E aí o rei, insatisfeito porque o camponês não aceitara, contratou o burro. Daí a frase do nosso querido Rui Barbosa: há tantos burros mandando em homens de inteligência que fico pensando se a burrice não será uma ciência. Tem uma outra história exclusiva do Jornal do Boris. Essa eu vou olhar aqui, é uma exclusiva, que é o seguinte: o Lula pode voltar a ser réu. Pode voltar a ser réu num processo esquecido e tal, e que vai ser julgado hoje. Atenção, o processo do Lula que vai ser julgado hoje. A Justiça Federal hoje vai julgar um recurso do Ministério Público contra a decisão que rejeitou a denúncia contra o ex-presidente Lula por invasão e danos ao triplex do Guarujá. Aí teve um comício na Praça da República em São Paulo, em 24 de janeiro de 2018, e aí, nos discursos, todos lá inflamados, num deles, que era do Lula, o Lula disse assim, deixa eu pegar entre aspas a frase que o promotor coloca aqui no processo: eu já pedi para o Boulos mandar o pessoal dele ocupar apartamento. Se é que é meu, ocupem. Aí, em 16 de abril, diversas pessoas ligadas ao movimento do sem-teto, aquele do Guilherme Boulos, invadiram e afixaram faixas de protesto no imóvel. O Ministério Público denunciou o presidente por haver instigado a invasão. Lula foi acusado de ter instigado a invasão, mas a denúncia foi rejeitada pela Sexta Vara Federal em Santos por ausência de provas da alegada instigação. Aí os procuradores responsáveis pelo caso estão entrando com recurso, e esse recurso será julgado pela primeira turma recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo, de forma exclusivamente virtual, em razão das medidas de isolamento devido à Covid.
Então tem um processo aí do Lula, um processo esquecido, que vai ser julgado hoje virtualmente pela primeira turma recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo. Não tem prognóstico a respeito. Aliás, ultimamente a justiça é muito difícil fazer prognóstico em relação à justiça, porque a gente não sabe, depende do que acontece com os ventos. Onde os ventos sopram, a justiça vai. Parece uma biruta de aeroporto. O país hoje amanhece sob o foco de uma gigantesca crise política, além da crise sanitária, que está umbricada com a política, temos uma situação militar grave que muita gente preconiza como precedente de uma outra crise mais profunda. Eu não acredito nisso, mas tem gente preconizando até autogolpe. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Até porque o nada é mais possível, porque não há condições de autogolpe nem golpe, porque o Exército sabe das suas prerrogativas e das suas obrigações constitucionais, defende a democracia e já teve um exemplo de volta aos quartéis depois do golpe, ou como queiram, da Revolução de 64, cujo aniversário, por sinal, se comemora amanhã. Tem aí embutidas tentativas do presidente Bolsonaro de politizar o Exército. E como é que ele coloca isso? Ele não se sente confortável com o pouco apoio que ele recebe do Exército. Aí ele confunde um pouco um órgão de Estado como o Exército, que não tem nada com política, tem com o país, com a nação, com a sua população, e tem que estar apartado de política, com governo. Ele nomeia o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas e ele acha, o presidente Bolsonaro, a gente que acha também que deve haver uma participação política. O comandante do Exército, Pujol, tem uma série de atritos com o Bolsonaro. Eles se detestam. Especialmente o Bolsonaro detesta o Pujol, que resistiu a muitas entradas políticas do Bolsonaro. Por exemplo, aquela manifestação antidemocrática na frente do quartel, pedindo ditadura e tal, irritou profundamente o Pujol. Enfim, eles estavam contendo o presidente, dando um basta. A impressão que eu tenho é que esta manhã os 3 comandantes das forças, Força Aérea, Marinha e Exército, vão se demitir, vão sair acompanhando o chefe Fernando. Eu acredito no seguinte: primeiro, é uma afirmação de autoridade de Bolsonaro. Entraram novos fatores, por exemplo, uma queda de popularidade do presidente, o fator Lula, que apareceu e começou a concorrer com uma reeleição que ele tinha praticamente como ganha, e os números indicavam que ele estava em segundo turno. Esse fator Lula, que era absolutamente inesperado, um fator patrocinado pelo STF, esse fator desestabilizou as certezas do governo Bolsonaro. Então, o presidente deu uma reagida à moda dele,
Tem gente que acha que ele está preparando um autogolpe. Não tem condições. É uma loucura, muito diferente de 64. Em 64 você tinha um palco onde Rússia e Estados Unidos se digladiavam na Guerra Fria, tinha a tal ameaça comunista, o Brasil vivia uma situação para a época muito complicada, tinha uma corrupção muito forte, e então os militares fizeram uma intervenção com a aprovação dos países, das grandes potências, especialmente dos Estados Unidos, que até insuflaram o golpe. E agora não. Agora, se houver algum acontecimento desse tipo, vai haver uma reprovação internacional das grandes potências e especialmente dos Estados Unidos. Não se admite mais esse tipo de aventura. Por isso eu não acredito, acho que é um boato, um temor que a gente deve afastar. Vamos torcer, então, para que esse ministério dê certo. Bom, o dia hoje é um dia muito complicado sob o aspecto político e da pandemia. A pandemia cresceu, a confusão política também. É preciso muita calma para verificar o que está acontecendo politicamente. Os relatos dos jornais e os relatos que a gente tem visto na TV e no rádio são relatos muitas vezes feitos, escritos e descritos com o auxílio do fígado, que com o auxílio do cérebro, também escritos com o temor de um recuo na democracia brasileira e pelo veso também da questão de ser bolsonarista ou ser oposicionista. Portanto, é preciso tomar todo cuidado. Isso tudo com agravante de hoje estarmos no 31 de março, que marca a data que está marcando 57 anos do movimento militar, do golpe, do início da ditadura ou da Revolução de 64, como você queira situar. Tem todos esses nomes para quem escolher de acordo com as suas preferências ideológicas. Em 64, a situação era muito grave, o país oscilava entre dois campos, o campo dos Estados Unidos e da União Soviética, no que se convencionou chamar de Guerra Fria. Na minha visão, a intervenção do Exército se fez necessária, foi festejada pela população, exigida pela população, e depois instaurou-se um regime que se imaginava que seria muito rápido, que não aconteceu. O regime ficou mais de 20 anos no poder e, inclusive, um fato condenável, usou a tortura para obter confissões. Isso no combate à guerrilha. A guerrilha não foi criada, são diversas guerrilhas, não foi criada para combater o regime militar. Sim, combateu o regime militar, mas para criar a sua própria ditadura comunista. Uma dessas guerrilhas era ligada a Cuba, a outra era ligada à China, depois ficou ligada à Albânia, a outra à União Soviética. Aliás, o Partido Comunista ligado à União Soviética era contra, tinha uma visão de que não era o momento de realizar qualquer tipo de revolução. No fundo, o governo militar acabou toreando com eficiência essa guerrilha. Tivemos muito menos mortos, mais lamentáveis, que a ditadura argentina. A ditadura, a tortura imposta pelo governo militar, pela ditadura,
foi gravíssima, gravíssima, e é bom ressaltar que eu já disse, os guerrilheiros queriam impor um regime comunista e a guerrilha começou antes do regime militar. Começou antes do regime militar, há provas documentais disso, há provas documentais, e basta ler os jornais para verificar que os movimentos de guerrilha no Nordeste já haviam se iniciado. Muita gente é contra a 64, rompeu a democracia e rompeu mesmo, e eu vejo como um golpe preventivo. Era um golpe preventivo que, naquele instante, se dizia contra a subversão e contra a corrupção. Demorou, corrupção, nenhum dos presidentes do regime militar foi acusado de corrupção, mas isso não era o suficiente, e houve, depois de tudo isso, a prova de que um regime de exceção não vale a pena. É muito melhor procurar impor a democracia dentro dos limites legais do que um golpe, mesmo que preventivo, que sirva de lição, Agora, por favor, não venham me dizer que a guerrilha defendia a democracia, porque a guerrilha defendia a instauração de um regime comunista no Brasil. Os guerrilheiros foram vítimas, eu repito, de atos desumanos de tortura que a legislação da época punia, e essas pessoas não foram punidas e foram salvas pela anistia. Muita gente imagina que deva revogar a lei da anistia, que garante a impunidade para os dois lados. Eu acho que essa reivindicação é uma reivindicação política correta, sou contra, acho que a anistia cura feridas, tenta curar feridas, mas se houver a queda da anistia, acho que os dois lados deverão ser julgados, porque houve muitas mortes de inocentes, pessoas que não tinham nada a ver, provocadas pela guerrilha, como houve mortes e tortura provocada por setores militares dentro do que se convencionou chamar de golpe ou, como queiram muitos, Revolução de 64. Congresso brasileiro eleva orçamento de áreas do Centrão. Após subestimar despesas obrigatórias com a Previdência e seguro-desemprego do orçamento de 2021, o Congresso turbinou verbas de órgãos comandados pelo Centrão. Em um deles, o salto foi de 224%. A ampliação veio com emendas parlamentares. Emendas parlamentares é um dinheiro separado no orçamento, garantido, e que os parlamentares recebem para aplicar como eles quiserem. Claro que tem um mínimo de regras. Isso dá a eles uma vantagem sobre candidatos novos, é uma coisa muito estranha e deveria acabar. É uma injustiça em relação a uma democracia de verdade, fere a democracia, porque dá a eles uma vantagem em relação aos demais cidadãos que podem se candidatar, e tem sido sistematicamente um fator de corrupção. O deputado privilegia a área dele, manda asfaltar lá uma praça e na concorrência você já sabe o que acontece. Isso precisa acabar. Se você me pergunta o que é uma emenda parlamentar, eu respondo: isso é uma vergonha. Alô, brasileiros e brasileiras dos Estados Unidos. Eu sou o âncora Boris Casoy
E, a partir de agora, estarei diariamente, de segunda a sexta-feira, com você, na TV Flórida, apresentando o Jornal do Boris, um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Até lá!